A Garota e o Contrato da Espada. Prólogo. Em um grande quarto, com tamanho próximo ao de um pequeno apartamento, uma jovem garota com um corpo esbelto, pele pálida por falta de sol e longos cabelos prateados, estava praticando música em seu piano de cauda. O tamanho exagerado do quarto tinha um propósito. A sua residente possuía uma saúde muito frágil, por isso ela vivia grande parte de sua vida dentro de casa. Graças à sua família rica, apesar de quase não sair de casa, podia ter acesso a qualquer coisa que quisesse. Na sua grande mansão, havia vários cômodos que tinham apenas o propósito de entreter a jovem. Entre eles, o seu favorito, e o que menos podia usar por motivos óbvios, era um grande salão de treinamento de esgrima. Ela havia implorado muito a seus pais para ter permissão de praticar tal esporte. Quando finalmente conseguiu, a garota só podia treinar com acompanhamento de um de seus tutores selecionados, e o tempo de duração de cada sessão era limitado a poucos minutos. Seus pais eram muito cuidadosos nesse quesito, a fim de evitar problemas com o corpo frágil da garota. O professor estava certo quando disse que essa música era difícil, resmungou ela. Os últimos raios de sol do dia esquentavam o quarto naquele fim de tarde. Depois de um certo tempo, algo interrompeu o suave som do piano. Senhorita Evelyn, o jantar está pronto, disse Erika, a mais antiga empregada da família, após bater à porta. Já estou indo, respondeu enquanto se levantava. Poxa, já está tão tarde. Achei que conseguiria pegar o jeito dessa música antes do jantar. O que teremos? Começou a dizer Evelyn enquanto abria a porta, porém, parou subitamente diante do que se encontrava do outro lado. Erika, que por estar tanto tempo servindo a garota, era considerada como parte da família, mas agora ela estava erguida no ar, sendo segurada por uma lança que atravessa suas costas e sai do pulmão. Evelyn ficou paralisada, ao ver sua velha conhecida espumar sangue pela boca. Eu mato você depois, disse uma misteriosa criatura encapuzada, que carregava a lança em suas mãos. A criatura abandonou a jovem congelada ao pé da porta e se afastou, apoiando sua arma nas costas, ainda com o corpo preso nela. Você quer sobreviver? Disse uma voz estranha, tirando Evelyn de seu transe. Era uma voz grossa, que apesar de nunca ter ouvido ela, o seu som gutural anestesiava o medo da garota. Ela procurou à sua volta algo que pudesse ser origem dessa voz, mas não achou. No armário, quebre a terceira tábua, me encontre, continuou a voz com aparente dificuldade na fala. Ela estava com um impasse em suas mãos. O que seria menos perigoso? Uma criatura assassina ou uma voz misteriosa no armário? Evelyn escolheu a segunda e foi até o local citado. Dentro havia uma enorme coleção de roupas, que juntas poderiam ter o mesmo preço que um carro popular. Afastou elas e foi dando toquinhos na madeira com o osso dos dedos. Percebeu que a terceira tábua parecia ter algum vão por detrás. Fincou suas unhas na lateral do pedaço de madeira tentando arrancá-lo. Seu corpo frágil normalmente não era dotado de muita força, mas naquele momento, a adrenalina em seu corpo a fez capaz de quebrar aquele velho armário. Me encontre, repetiu a voz. No buraco recém-aberto, foi possível ver que tinha um vão na parede, que ficava atrás do armário. Dentro da fissura, havia uma caixa de madeira que Evelyn nunca havia visto antes. Ela era coberta por diversos símbolos e arabescos à sua volta. Muito bem, abra a caixa. Me liberte, pediu a voz. Analisando a fechadura, ela foi capaz de perceber algum tipo de selo que a mantinha trancada. No entanto, devido ao tempo, o selo estava desgastado e foi facilmente rompido pela garota. Ao abrir, uma pequena nuvem de poeira saiu de dentro, confirmando a hipótese da caixa estar fechada há muito tempo. Em seu interior, havia um forro acolchoado velho, que era moldado a partir de uma espada quebrada. A arma em questão já não tinha mais a sua lâmina. Apenas um pequeno fragmento de metal mostrava que um dia ela havia sido uma espada completa. Me manche com seu sangue! Profana-me! Suplicou a voz. Quase hipnotizada pela misteriosa voz, Evelyn cortou a própria mão com um pedaço de lâmina remanescente. Muito obrigado. Resolverei o resto por você, disse a voz com um tom de alívio. Evelyn desperta. De alguma forma ela havia caído no sono. Ainda confusa após ter acordado, limpou os olhos com a mão. Foi quando percebeu que estava encharcada de sangue. Com medo do que poderia ver, levantou o olhar e visualizou ao redor de si mesma.
Ela estava ajoelhada no que parecia o que um dia foi o salão principal de sua casa, que no momento estava destruído. À sua volta, viu diversos corpos mutilados. Quando estava contando o quarto corpo, foi interrompida. São 7 no total. Era a voz misteriosa novamente. No entanto, ela parecia mais revigorada. Vejo que finalmente acordou. Temi que o impacto tivesse sido muito grande para o seu pequeno corpo. O que houve? Onde estão os meus pais? A Érica? Questionou a garota procurando a origem da voz. Olhando ao seu redor, percebeu que a possível origem era uma espada fincada no chão logo à sua frente. A arma possuía uma longa lâmina prateada que transmitia uma grande pureza, combinada com uma guarda em formato de um par de asas que carregavam no meio um grande orbe vermelho parecido com um olho. Sua empunhadura era feita de linhas douradas entrelaçadas que seguiam até chegar a um grande cristal azul que parecia ser o pomo. Mortos. Infelizmente não tivemos tempo de salvá-los. Meus pêsames, respondeu, que apesar de parecerem palavras de consolação, o tom em sua voz era de uma frieza inimaginável. A mente de Evelyn se inundou de lembranças de seus dias felizes ao lado de seus pais e sua fiel empregada, Érica. Por seus pais serem muito ocupados com trabalho, ela passava a maior parte do tempo apenas com Érica. No entanto, quando presentes, seus pais eram bem amorosos. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto pálido e deixaram um rastro quando passavam sobre as manchas de sangue nas bochechas da garota. Ela estava sozinha e não sabia o que fazer. Se acalme, disse a espada. Com essas duas palavras, todo o sentimento de tristeza desapareceu da cabeça da jovem. Era como se todo o trauma de perder as únicas pessoas que amava tivesse desaparecido. O que houve? Perguntou curiosa enquanto limpava as lágrimas no rosto. Sua casa foi atacada por demônios de contrato para ser mais exato, respondeu. Demônios? Os próprios lacaios do Rei do Inferno. Mas por quê? A confusão da perda agora havia sido trocada pela confusão sobre os invasores de sua casa. Aparentemente o seu pai não fez os devidos cumprimentos ao novo rei, o que enfureceu a coroa, explicou a espada. O que meu pai tem a ver com o Rei do Inferno? Seu pai era um demônio de contrato também. Há muitos que decidiram viver vidas mundanas entre os humanos, mas isso não faz com que suas obrigações como demônios desapareçam. Agora, o que já não fazia sentido para a garota, fez menos sentido ainda. Meu pai? Perguntou incrédula. Sim, mas não temos tempo para sua ignorância sobre a sua própria árvore genealógica. Logo os protetores de sua terra vão chegar e será difícil explicar a situação, disse a voz misteriosa cortando o raciocínio de Evelyn. Protetores do quê? Questionou ela. Acredito que o nome formal deles aqui é polícia. A polícia. A garota se perguntou por que ninguém havia aparecido ainda, após toda essa destruição e carnificina. Precisamos ser rápidos. Eu já detectei um possível esconderijo. Tire-me daqui e siga minhas instruções, continuou a espada.